É o segundo vídeo respondendo aqui desse doutor arqueólogo Rodrigo Silva, né? Agora vamos à terceira etapa, o terceiro vídeo, né? Jesus edificaria a sua igreja, isto é, a Igreja Católica. Eles ainda baseiam este entendimento no trocadilho entre as palavras Pedro, Petros em grego, e pedra, que seria Petra. Assim, Pedro seria a pedra, isto é, o cabeça dos demais apóstolos e da igreja cristã. O problema com esta interpretação é que, embora não saibamos ao certo qual o jogo de palavras que Jesus teria originalmente usado em sua fala, porque afinal de contas ele falava aramaico, existe no Novo Testamento uma grande diferença etimológica entre a palavra grega Petros e Petra. Petros, ou Pedro, refere-se a um pedregulho, uma pedrinha qualquer, enquanto Petra é uma rocha sólida. Note também que Jesus não disse, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, mas antes, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: Pedro, eu sei que você é sincero, mas você é apenas um pedregulho. Ô, Rodrigo Silva, não sai do contexto. Não saia do contexto, não coloca palavras suas. O que Cristo falou para Pedro? Vamos num texto, né, meu? Ô, aqui, ó. Eu te declaro, tu és Pedro. Tá falando para quem? Para Pedro. A pedra angular é Cristo, meu querido. É só muito burro para não saber disso quem é a pedra, a rocha de fundamento, de fundar a igreja é Cristo. E quais outras pedras que vão edificar esse edifício? Pedro, ele é a pedra de edificar a igreja, a pedra de liderança, a pedra de pastorear os cordeiros. E quais outras pedras? Quem é as outras pedrinhas? Cristo escolheu quantos? 12 apóstolos. Os 12, só um teve a revelação. Então, Cristo ele é a pedra angular, como já disse lá no outro vídeo, em Pedro 2, 1 ou 4 e 5. E quais outras pedrinhas? Jamais. E também os padres, os sucessores, Santo Agostinho, os pais apostólicos, a patrística jamais vai falar que Pedro ele é a pedra angular, pedra de edificar, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Ó, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. E tanto que ainda Cristo já dá uma profecia, ainda que isso dá a chave a essa igreja. A quem? A Pedro. Não queira mudar o texto, Rodrigo Silva. Se você mudando o texto, você já é um falso profeta. Interessante. Então foi a profetisa, o Ellen White está certo, então. Se você está falando que Pedro não é papa, que Pedro não é escolhido, então o Ellen White é quem? Que não tem fundamento dos apóstolos. E você é quem também? Não tenho nada contra você. Só contra essa mentira sua aí. Contudo, a minha igreja eu edificarei sobre essa rocha sólida, muito maior do que você. Vamos ver quem é a rocha. Quem é a rocha e quem há outras pedras. Quem é Kefas? A pedra. Que Cristo mudou o nome de Pedro para Kefas. Pedra. É simples, o texto já deixa bem claro. Ó. O Atos Apóstolos 4:11, ou 1 Coríntios 3 ali, 11 também fala. Em 1 Pedro, aqui ó. Quem escreveu essa carta de Epístola de Pedro aqui? Pedro, certo? Está enviando para as comunidades e tal, etc. Aqui ó.
Olha só. Quem é a pedra angular? É Pedro? Não. É Cristo. Quem é as outras pedras que vai edificar a igreja, que é esse edifício? Pedra de pastorear as ovelhas? Pedro. E há outras pedrinhas. Aqui, ó. Primeiro Pedro 2, 4, 5. Ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ó. Olha só. Vamos aqui para ele ver. Acho que não tem isso na Bíblia dele. Aqui, ó. 5, ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício, ó. Espiritual, um sacerdócio santo. Essas outras pedras vivas são sacerdote santo. São enviados pelo Jesus Cristo, pela pedra angular. Por isso que Cristo fala sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, e muda o nome de Pedro para Kefas, pedras, que seguia essa analogia de sacerdote santo, para edificar esse edifício. Quem é? A sua esposa. Para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Como o pedra, rocha, fundamento, fundador, Cristo. Pedra de edificar. Pedro, Paulo, Tiago, Santo Estevão, Tiago maior, Tiago menor, Filipe, e por aí vai, cara. As pedrinhas. Pedrona, maior, rocha, angular, Cristo. Que interessante. Fala sério, hein, Rodrigo? Interessante que o próprio Pedro, talvez se lembrando desse episódio, falaria posteriormente dos crentes, isto é, da igreja, como sendo um edifício de pedras que vivem alicerçadas sobre a pedra viva, que é Cristo Jesus, e não o próprio Pedro. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. E Paulo, diga-se de passagem, segue na mesma linha, como você pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Leia esses textos com calma. Outro problema com essa... Interessante, eu vou finalizar isso aqui. Olha, Marissa, por que ele não mostrou esse texto? Estou analisando, estou entendendo que a pedra angular é Cristo e as outras pedras são os apóstolos. Pedra de pastoreio, pedra que é o líder dos apóstolos, é Pedro. Que interessante. E também, se você for prestar atenção, ó, 1 Coríntios 3:11, ó, não há outro fundamento. O Ed White colocou outro fundamento, fundou outro fundamento, que é a igreja adventista do sétimo dia. Já está errado, já está fora, Rodrigo. Aqui, ó. 1 Coríntios 3:11, ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso só. Aqueles que já foi imposto, Jesus Cristo, ó. O que é um fundamento diversos? A Universal tem um fundamento. A sua Adventista aí tem outro fundamento. Os testemunhos tem outro fundamento. A Plenitude tem outro fundamento. A Anglicana tem outro fundamento. O Metodista tem outro fundamento. Os Mormons tem outro fundamento. Olha só que interessante. Tanto que é de fato o fundamento dos apóstolos. É um fundamento, pedra angular, Cristo, pedrinha de pastoreio, Pedro, e os discípulos, os apóstolos. Então, a igreja são o fundamento dos apóstolos. De edificar. Fundar é Cristo. O fundador é Cristo. Interessante. Não pode colocar outro fundamento. Que é outro fundamento? Segundo Coríntios 4, ele não pregava de Jesus diferente. Cada esquina tem uma igreja. É outro fundamento. Você aí pregando contra a igreja, tentando negar, invalidecer o pastoreio de Pedro, a autoridade de Pedro, que Pedro não é papa, que Pedro não tem um destaque, mas você não mostra nada na Bíblia. O texto já é bem simples, bem claro. Não foi a carne, não senti mas é para que está no céu.
Olha só, a revelação do alto. Então não tem o que sair fora do contexto. Por quê? Essas igrejas vindas de onde aí, essa adventista, essas igrejas aí pentecostal, essas igrejas aí que tem hoje nessa sociedade, se seguir, tem que voltar para a igreja católica. Porque só dela tem o fundamento. Só ela tem a pedra angular. Colossenses 18, Cristo é a cabeça e a igreja é sua esposa. E os apóstolos são membros, são as colunas, vamos dizer, Gálatas 2,9, de edificar esse fundamento. Edificar a igreja. Quem ensinou? Cristo. Quem está sobre a vida dos apóstolos? O Espírito Santo. Os apóstolos 4,8 ali, Pedro ali, cheio do Espírito Santo. Ali, Atos apóstolos 5, ali, 15, Pedro pregando, quando Pedro passava, Pedro curava. Ali, Concílio de Jesus, ali, Atos apóstolos 15, 7, ali, está tendo a contenda ali. Quem coloca a casa em dia? A Quefas. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, ali, vai lá em 1 Coríntios, ali, 5, cita que Cefa também é Pedro. Apareceu primeiramente a Cefa. Por que não cita a Pedro? Em Gálatas 2,9 ali, Bispo de Jerusalém é Tiago, Cefa e João. Olha só, porque o Paulo ali, quando vai ali em Jerusalém, não fala, eu vi Tiago, vi Pedro e vi João. Por que não? O nome de Pedro não é mais Pedro, é Cefa. Quefas. Como Cristo profetizou, como Cristo prometeu ele esse nome. Por quê? Para você entender, para ver quem é o pastoreio. Quem é a pedra de edificar o fundamento. Não pedra de fundador. Interessante, porque já tem uma igreja fundada, que é Cristo, é a igreja, a cabeça dessa igreja. É líder dos apóstolos, Pedro. Edificar o fundamento, a pedra de edificar o fundamento. E enviar, de batizar, etc, Rodrigo. Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto. Esse aqui é o terceiro vídeo, vai ter mais vídeo explicando esse tema, porque é muito longo e muito corrido. Muitas distorções. E pouca Bíblia. Salve Maria, sou o missionário Sérgio Roberto.